pessoal, eu sou o professor Alisson Duarte e vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre função do segundo grau. Hoje nós vamos falar sobre o zero de uma função. O que significa esse zero de uma função, né? Bom, os zeros ou raízes de uma função quadrática do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c são os valores de x reais tais que o f de x, pessoal, é igual a zero. E, portanto, essas soluções da equação do segundo grau é quem determina os zeros da função. Então, a gente costuma dizer que essa interpretação geométrica determina que os zeros da função quadrática são as abscissas do ponto onde a parábola corta o eixo x. Professor, mas o que é isso? Na verdade, a gente vai tentar identificar aonde a parábola, né, corta o eixo x. Então, nesse exemplo, ele mostra um gráfico que tem uma concavidade voltada para cima, onde ele está cortando o eixo das abscissas, aqui no ponto B e no ponto D, ou seja, ele está cortando o eixo x. E o zero da função faz exatamente isso, determinar que valores são esses, aonde ele vai cortar. Beleza? Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Então, muito bem. Aqui nós temos o seguinte. Construa o gráfico da função e determine o zero da função. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse exemplo é determinar o zero da função. Mas como assim, professor? Eu vou determinar que f de x, seja igual a zero. E a gente sabe que o f de x, pessoal, é igual a quem? É igual a y, ou y é igual a f de x. E, obviamente, para se determinar o zero da função, teremos que tudo isso seja igual a zero. Então, pegando a equação que foi nos dada da função, x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. Muito bem. Dando continuidade, agora a gente vai resolver pela fórmula, pela fórmula resolutiva da equação de segundo grau, também conhecido como a fórmula de Bhaskara. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Muito bem, delta vai ser igual. Quem é o valor de b da equação? Então, percebam que nós temos aqui menos 4. Então, eu tenho menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? É o valor que está aqui na frente. No caso, é 1. Então, nós temos 1 vezes o valor de C. Quem é o valor de C? 3. Muito bem. Então, vamos resolver aqui. Delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado. Vai dar o quê? 16. E 3 vezes 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Muito bem. Com isso, o meu delta, pessoal, é igual a 4. Então, nós falamos já isso em sala de aula, que delta, sendo maior que zero, certo? Isso significa dizer que nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Tudo bem? Então, eu vou ter delta maior do que zero, ok? Delta maior que zero. Isso vai me mostrar que eu vou ter duas soluções reais e diferentes. Lembrando, se delta fosse igual a zero, delta fosse igual a zero, nós teríamos duas raízes reais e iguais. Tudo bem? Se delta fosse negativo, delta fosse menor do que zero, nós não teríamos solução.
certo? Então, não temos solução para ir quando o delta for menor do que zero. Ou seja, a gente para exatamente no discriminante se der negativo. Mas nesse caso, o delta foi igual a 4. Então, vamos lá. Eu vou ter x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos b. Quem é o valor de b? O valor de b, que nós falamos, é menos 4. Então, eu vou ter menos 4. Tá? Lembrando que b é menos 4. E esse menos é exatamente o menos que está aqui fora. Muito bem. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? O delta foi 4. O delta é 4. Dividido por 2 vezes o valor de a. Quem é o valor de a? É 1. Então, resolvendo agora, x vai ser igual menos por menos dá mais 4, mais ou menos, né, raiz quadrada de 4, 2. Beleza. 2 vezes 1, 2. Com isso, nós vamos ter agora as soluções que eu posso chamar de x uma linha, vai ser 4 mais 2, dividido por 2, e posso ter x duas linhas, vai ser 4 menos 2, dividido por 2. Bom, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2 vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, percebam que encontrei as soluções da minha equação. Mas, pessoal, é importante eu analisar o seguinte. Se f de x for igual a zero, né, y for igual a zero, então é importante eu perceber que eu vou ter os pares ordenados aqui o seguinte. Ó, x é 3, e quem foi o y? 0. Ok? 3 foi x, e y foi quem? 0. Qual o outro par que eu tenho? 1, que é x, e o outro valor é quem? 0. Então, aqui, percebam que eu tenho dois valores, né, dois pares ordenados para me levar já para o gráfico. E é importante eu analisar o seguinte. Observem sempre o valor de c da equação. Quanto é o valor de c dessa função, ó, dessa equação, ou dessa função? 3. Esse 3, ele vai me ajudar a construir o gráfico da função, certo? Então, o 3, sendo c, está relacionado diretamente com o eixo y. Então, veja só. Quem foi os meus pares ordenados? Eu tive 3 e 0, tá? E tive também 1 e 0. Encontrei esses dois pares ordenados. Então, veja só. Vamos lá. Primeiro par ordenado, x é 1 e y é 0. Então, veja só. Está aqui o 0, né? Então, o x é 1, está aqui o ponto, né, em cima do 1. Por quê, professor? Porque o y é 0. Então, o ponto fica em cima do 1. Agora, para o ponto 3 e 0. X é 3, está aqui. E o y é quem? É 0. Beleza. Olha só, o meu gráfico mostra exatamente o ponto onde eu estou cortando o meu eixo x, tá? E lembra que eu falei do 3? O c sendo igual a 3? Então, se c é igual a 3, a minha parábola obrigatoriamente vai tocar no ponto C, no eixo Y, pessoal. Veja só, tá aqui, ó. Pode observar, certo? Ele tocou exatamente no ponto 3, no eixo Y. E meu gráfico está feito, tá? Vamos ver mais um exemplo? Então, muito bem, vamos ao segundo exemplo, tá? Para clarear um pouquinho para vocês. Então, agora percebam que nós temos construir o gráfico da função e determine o zero da função, onde eu tenho uma função y é igual a menos x ao quadrado, mais 8, menos 6, beleza? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu tenho a fazer é lembrar o seguinte,
f de x, pessoal, f de x vai ser igual a y, que vai ser igual a zero. Então, eu vou pegar a minha função, transformar numa equação, ok? Bom, então aqui eu vou ter menos x ao quadrado, certo? Mais 8x menos 6 igual a zero. Vamos lá determinar agora o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual, o valor de b é quem? Ó? É 8. Então, vou ter 8 ao quadrado. Não vou usar o parênteses, porque o 8 é positivo. Menos 4 vezes o valor de A. Quem é A? A é menos 1. Então, aqui eu preciso usar o parênteses. Menos 1. Vezes o valor de quem? De C. Certo? Quem é o valor de C? O valor de C é menos 6. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Delta, resolvendo agora, 8 ao quadrado vai dar 64, tá? Atenção para o jogo dos sinais. Menos por menos dá mais por menos dá menos. Então, vou fazer 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6 vai me dar o quê? 24. Beleza. Bom, resolvendo agora, o meu delta vai ser igual a 64 menos 24, eu vou ter aqui o quê? 40. Ok? Muito bem. Aí você deve estar se perguntando, vixe, professor, tem raiz quadrada de 40? Calma, essa questão é exatamente o x da questão. Para vocês perceberem que mesmo que eu não tenha uma raiz quadrada, eu posso chegar a um valor aproximado. Então, como o meu delta foi maior do que zero, tá vendo? Eu continuo tendo duas raízes reais e diferentes. Então, vamos lá. Vamos continuar. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Tudo bem? Beleza. Vamos substituir aqui em cima. X vai ser igual menos... Quem é o valor de b? O valor de b, que a gente olhou lá, é 8. Então, vai ficar menos 8, tá? Mais ou menos a raiz de 40. Não se preocupe com 40. 2 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? O valor de A é menos 1. Muito bem. Então, x, certo? Vai ser igual... Atenção aqui, ó, menos 8. Bom, a gente sabe que a raiz quadrada de 40, nós não temos ela exata. Mas nós podemos nos aproximar, dizendo que eu tenho 4 vezes 10. Vixe, professor, 4 vezes 10 4 vezes 10 não é 40? Então, um macetezinho de se tirar a raiz quadrada bem mais rápido do que isso. Bom, e 2 vezes menos 1, tá? Vai dar menos 2. Beleza, então x vai ser igual a menos 8, mais ou menos, ó, eu não tenho a raiz quadrada de 4? Não é assim? Quanto é a raiz quadrada de 4? Se aqui é um produto, eu posso tirar a raiz quadrada. Só posso tirar porque é um produto. Se fosse uma soma, eu não poderia estar fazendo isso aqui. Então, raiz quadrada de 4 vai ser 2. Eu tenho a raiz quadrada de 10? Não. O 10 fica dentro da raiz. E aqui é menos 2. Muito bem, chegou a hora agora da gente separar. Então, eu vou ter x, uma linha, vai ser igual a menos 8, tá? Mais 2 vezes a raiz de 10, beleza? Menos 2. Bom, se eu
multiplicar aqui tudo isso por menos 1, para tirar esse sinal negativo aqui de baixo, certo? Eu vou ter o seguinte. Neste caso, primeiro, antes, vamos colocar o fator comum em evidência, para vocês tentarem compreender melhor. Fator comum entre 8 e 2. Então, o fator comum vai ser exatamente o 2, tá? O 2. Então, eu vou colocar esse sinal para fora. Vou deixar menos 2. Por quê? Eu vou pensar no número que multiplicado por menos 2 dá igual a menos 8. Que número é esse? 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Muito bem. E agora eu tenho que pensar no número que multiplicado por menos 2 dê 2. Então, ó, percebam que eu vou botar o quê? Menos 1. Mas se não quiser colocar o menos 1, pode deixar o sinal fora e repetir a raiz. Então, tem uma raiz de 10 sobre menos 2. Olha aí como ficou mais fácil agora. O que é que eu vou ter? Percebam, pessoal, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Tá vendo? É a mesma coisa. Menos 2 vezes menos 1 daqui, na raiz aqui na frente tem um 1 aqui, então é menos 1. Então, menos por menos vai dar mais. 2 vezes 1, 2. Ok? E agora eu posso dividir esse por esse, certo? E eu vou encontrar, né, na divisão, menos por menos não dá mais? 2 dividido para 2 dá 1. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu vou ter 4 menos raiz de 10. Beleza? Vamos fazer agora o outro. Bom, vou pegar aqui agora o x, duas linhas, sendo igual a menos 8, tá? Menos 2 raiz de 10. Eu já poderia dizer a você que vai dar quase a mesma coisa, só mudando o sinal. Então, aqui embaixo é menos 2. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência novamente. Quem é em evidência? Eu vou colocar o menos 2, que aí eu vou ter 4, e só aqui que vai mudar o sinal, ó. Só aqui vai mudar o sinal, então vai ser mais 1. Por que mais 1? Porque mais por menos vai dar menos em cima. Então, eu vou colocar raiz de 10 sobre menos 2. Agora, eu posso dividir esse por esse. E o que é que eu vou ter? X, duas linhas, vai ser igual a 4 mais raiz de 10. Beleza? Bom, então, continuando, aqui no gráfico agora, veja que ele tem a concavidade voltada para baixo, porque vocês viram que o valor de A é negativo, né? Só para deixar... Então, eu tenho uma função, tá? Uma função do tipo f de x ou y é igual a menos x ao quadrado, tá? Mais 8x menos 6. Então, por esse A estar negativo, ser negativo, concavidade voltada para baixo. E eu encontrei a solução, x uma linha foi 4 mais raiz de 10. Isso vai me dar aproximadamente 7, alguma coisa aqui, eu acho que é 7,16. E x duas linhas, ele vai me dar, certo? 4 menos raiz de 10, vou subtrair, tá? Raiz quadrada de 10 vai dar aproximadamente 3 e alguma coisa. E 4 menos 3 e alguma coisa vai dar aqui na calculadora 0,83. Então, nesse ponto aqui, ó, pode observar, eu vou ter o x duas linhas, 0,83. E aqui, ó, próximo do 8, depois do 6, né? Depois do 6, antes do 8, eu vou ter exatamente 7,16, que aqui eu vou chamar de x uma linha. Essa ordem não importa, tá? O importante é achar o ponto onde a parábola corta o eixo x. Pessoal, então é isso, tá? Só para deixar claro, como aqui o meu c é menos 6,
pode ter certeza que lá embaixo o gráfico está tocando em menos 6. Tudo bem? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrar que embora eu não tenha a raiz da equação, eu não tenha, desculpe, a raiz quadrada, mas eu posso encontrar um valor aproximado. Nesse caso aí, vocês podem utilizar a calculadora. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima. Valeu!